Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários, 3228-7000. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Interconstrutora, transformando vidas. Agora somos o Nixon. Vencer com a gente. Alô, amigos da CBN, muito bom dia. Estamos juntos na TMTV também para mais um programa do Pequeno Expediente. Nessa série nós estamos conversando com pré-candidatos ou pessoas que tenham a pretensão de disputar as eleições de 2020 para a Prefeitura. Nosso convidado de hoje é o médico e provedor da Santa Casa, Renato Loures, a quem eu agradeço por estar comigo aqui no estúdio, eu e o meu colega Renato Salles. Hoje é uma conversa entre xarás. Doutor Renato, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui na CBN, junto com você, Paulo César, e junto com o Renato, podendo falar alguma coisa sobre a cidade de Juiz de Fora e sobre a Santa Casa, que tem exercido um poder muito grande e um desenvolvimento muito grande dentro da nossa cidade. Nós estamos com personalidades, né, Renato? Na segunda-feira conversamos com o governador Romeu Zema e hoje com o provedor da Santa Casa. Bom dia para você também, a gente tem esse papo sempre mais intenso e tentando debater a cidade. E PC, se você me permite, eu já queria começar com uma pergunta direta. Doutor Renato, já posso considerar o senhor pré-candidato à Prefeitura de Juiz de Fora? Não, eu não tenho essa pretensão. Eu sou candidato atualmente até continuar na Santa Casa até 2023 e torná-lo a Santa Casa, um dos 10 melhores hospitais do país, referenciais do país. Hoje já somos dos 10 melhores hospitais filantrópicos, dentro de uma situação estável, econômico-financeira, dentro de um próprio desenvolvimento, e até 2023 torná-lo referência para o país. Isso que é a nossa meta, que é nosso objetivo. Mas dizer a você que alguma convocação, alguma coisa que possa acontecer até a eleição, a gente não sabe. Mas dizer que eu sou um servidor da comunidade, esse servidor da comunidade, tanto na Santa Casa, servir na comunidade, como também qualquer que for candidato à prefeitura, servir a comunidade também. Então, nosso objetivo, a nossa meta é essa. Doutor Renato, recentemente os jornais disseram que o candidato in pectore do presidente Bolsonaro, no caso de Juiz de Fora, seria o senhor. Eles colocaram assim, o provedor da Santa Casa é o candidato da preferência do presidente. E recentemente também, o senhor teria sido convidado pelo Eduardo Bolsonaro para um TRTT, aquelas conversas de pé de ouvido para falar sobre eleições. Houve essa conversa? E se houve, o que foi conversado? Não, exatamente. Eu sinto muito honrado por ter sido lembrado pelo presidente de candidatura a prefeito de Juiz de Fora. Isso nos honra muito, mostrando um reconhecimento o que a Santa Casa tem prestado à comunidade. Outra coisa importante, eu tive o Eduardo Bolsonaro, esteve aqui conosco em setembro, ele nos visitou a Santa Casa e posteriormente eu tinha uns 20 dias atrás com ele em Brasília, conversando em Brasília, mas não estamos discutindo política por enquanto. Isso estava na época da criação da aliança, estava estudo e formação do novo partido e vamos aguardar como vai desenvolver. Lembrando que o PSL, ele não traduz o pensamento nem nosso e nem do Eduardo Bolsonaro e nem aqueles que cercam o Bolsonaro. Agora, doutor Renato, o senhor negou a possibilidade de uma pré-candidatura agora, mas não nega a possibilidade de uma candidatura. Uma candidatura à prefeitura do doutor Renato Loures está descartada nesse momento ou é uma possibilidade real? Não podia dizer, como eu disse a você inicialmente, nós não podemos fugir àquilo que somos convocados. Essa convocação já ocorreu, inclusive vindo do presidente. Nós estamos trabalhando há muitos anos em prol da comunidade e não podemos fugir a isso. Mas, por enquanto, a nossa objetivo e meta, a nossa ambição, não seria ser prefeito de Juiz de Fora, mas não fugiríamos a uma convocação, a uma situação colocada como candidato a prefeito. Durante muito tempo, o senhor foi o presidente do PDT de Juiz de Fora. O senhor já se desfiliou? Exatamente, eu já estou desfiliado, porque o PDT, eu fui filiado, fui um dos fundadores do PDT, ele tinha uma posição muito, muito fixa e muito vista, que era através da educação. Nós poderíamos, através da educação, em uma geração, mudarmos o país. Não teríamos um IDH hoje de 79ª posição. Não teríamos o índice do PISA bastante baixo. Isso não existiria se a partir do momento, naquela época que nós entramos no PDT, que fosse criado o projeto de educação, que foi criado e que foi posteriormente abandonado. A ideia não era o CIEPS. O CIEPS é um prédio físico, mas a ideia era a educação integral. E podemos falar que a dificuldade naquela época eram muito grandes,
porque a própria Secretaria de Educação do Rio de Janeiro ela estava totalmente aparelhada. E para se mudar esse aparelhamento, foi criada uma nova Secretaria para a Administração da Educação do CIEPS. E essa nova secretaria deu vida e proporcionou que houvesse uma educação integral, que Renato, através dos anos desapareceu. Ô Salles, agora eu vou fazer o Salles e o Loures. O doutor Renato Loures está nos apresentando uma prévia de um programa de governo aqui. Você não está percebendo isso também? Já há um objetivo, é engraçado que há também uma ruptura na linha de pensamento que ele seguiu até aqui, porque historicamente ele é um militante do partido PDT, que é considerado um partido mais à esquerda no espectro político nacional. E agora há um flerte com a indicação do presidente Jair Bolsonaro à sua candidatura. Há um rompimento nessa sua trajetória histórica política, Renato? Não há rompimento. Hoje, o que nós pensamos, não importa que o indivíduo seja de esquerda, que seja de centro ou que seja de direita. O que importa é que ele possa fazer para o cidadão a melhoria de qualidade do cidadão. Então, se ele é de direita, se ele é de centro ou de esquerda, mas ele está buscando a melhoria da qualidade de vida, a melhoria da população, esse indivíduo tem que ser respeitado e tem que ser aprovado. Então isso tudo é se colocado. E essa mudança hoje, o PDT virou um satélite do PT, e o PT, para nós, não faz os nossos ideais, nós não comungamos o pensamento do PT. Então, nós afastamos completamente, e a maneira melhor de afastar, quando você não comunga com as ideias que são colocadas atualmente, foi desfiliar do partido, e nós desfiliamos do partido. Doutor Renato, já que tivemos essa prévia aí a respeito de suas propostas, assim, vou ficar, vou sair, vou mudar, o que eu acho, conversei com o presidente, conversei com o Eduardo. Vamos falar agora, trazer a questão para Juiz de Fora. O senhor é um gestor de sucesso da Santa Casa de Misericórdia, e ela está indo muito bem sob a sua gestão. Qual que é a sua leitura da saúde como um todo em Juiz de Fora hoje? E o que deve ser feito para melhorar, no caso, se for preciso? Vou mudar um pouco a sua pergunta, PC. O que importa é como é que está a prefeitura. A prefeitura hoje está totalmente desestruturada, desorganizada. Então a primeira coisa que tem que ser feita na prefeitura é organizá-la, é estruturá-la, é gestão. Você não adianta você preocupar em tampar um buraco na rua, e os dois problemas mais graves que hoje circulam no Juiz de Fora, que é a segurança e a saúde, se você não tem uma gestão. Você não pode, na prefeitura, como acontece hoje, as pessoas que estão na ponta, que têm um atendimento ao público, elas não respeitam o prefeito e nem o secretariado. Ela não cumpre as normas que tem que ser cumpridas. Então, a primeira coisa que precisa, a prefeitura, é uma gestão corporativa, é estabelecimento do compliance, em que você vai funcionar em cima de normas, em cima de técnicas e em cima de ética. Enquanto não tivermos isso, a prefeitura não vai funcionar e não vai avançar. Então a busca primordial, primeiramente, é gestão. É estruturar e a gestão completamente desorganizada da prefeitura. Você, em qualquer área da prefeitura que você entrar hoje, em qualquer secretaria, você vai encontrar uma desorganização. Então essa organização é primordial. Primeira coisa é organizá-la para depois funcionar. E é claro, hoje se reclama muita falta de dinheiro, o dinheiro aparece. A partir do momento que você organiza, que você consegue estruturar, o dinheiro aparece, o dinheiro existe, ele está aí, e ele aparece e poderá fazer as coisas. Você perguntou saúde, a saúde está completamente desorganizada. A população não tem acesso à saúde, um acesso muito difícil, depende muitas vezes de quem indica, quem pede. E isso tem que ser visto de uma maneira diferente. A saúde é direito de todos relativo. É direito naquilo que você possa dar, que você pode fazer. Não adianta judicializar procedimentos caríssimos, de 1 milhão, 1,5 milhão, que você tira isso da assistência básica. O mais importante é a assistência básica da saúde, para depois desenvolver a saúde secundária, terciária e própria quaternária, que é através de transplantes. Então, nós temos, primeiramente, evoluir melhorando a atenção básica à saúde. Buscar a atenção básica de saúde. Isso é a primeira coisa que tem que ser feita. Mas não faríamos jamais isso se não estruturarmos a gestão, se não tivermos gestão. Falando um pouco dessa experiência na gestão de uma empresa da iniciativa privada, não deixa de ser, como o senhor acha que a gente pode evoluir para melhorar a estagnação financeira pela qual o município passa há alguns anos? É de fato levar essa experiência, mesclar um pouco da experiência
gestão pública e da privada, como defendeu, por exemplo, na última segunda-feira aqui o governador Romeu Zema? Não, exatamente. Para acrescentar, você fez um curso de CEO recentemente. Eu tenho um curso de CEO da Fundação Getúlio Vargas e tenho também a Universidade de Colômbia. E tenho um curso de estratégica, liderança estratégica da Universidade de Stanford. Isso todo nos trouxe como lidar e como fazer. Não somos o dono da verdade, mas temos uma visão mais ampla, mais agressiva. Toda a nossa gestão, nós baseamos em duas coisas. Resultado. Qual o resultado? O que eu faço, que resultado que eu vou obter. Exemplo, na saúde. Qual o resultado, qual a morbidade, qual a mortalidade que eu vou adquirir com isso? Outra coisa importantíssima é o custo. Quanto custa isso? Eu não posso aqui trazer o custo de Stanford, de Harvard, de uma cidade de ponta nos Estados Unidos, que não é o comum, não é no interior dos Estados Unidos, mas de ponta de Harvard, de Colômbia. Para nós, com custo muito mais altos, os resultados deles, é claro que vão ser melhores, mas podemos ter bons resultados com os custos nossos. E outra coisa importante, com a satisfação do nosso cliente. Com a satisfação, o que ele acha? Então é qualidade. Então a nossa obsessão é pela qualidade. Então temos que buscar qualidade em todo nível. Isso através das acreditações, através da ISO, buscar a ISO em meio ambiente, a ISO em gestão. Então tem que buscar a ISO e para ter qualidade. Não se nós falarmos que somos bons, que nós somos qualificados, mas auditados e visto que não somos bons. Quem vai nos auditar e vai falar. Hoje nós estamos passando a Santa Casa com uma auditoria internacional e lembrar que uma Santa Casa filantrópica, numa situação que estava bastante difícil, há 10 anos atrás, hoje já busca uma acreditação internacional, ela deu um passo muito grande, e sem dinheiro. Hoje estamos em uma situação financeira estável, mas sem dinheiro. O dinheiro aparece. Lembrar que o país, se fala muito, há muita crítica da imprensa, alguns setores da imprensa, é que o país vai mal. Não. O país está saindo de uma estagnação. Uma estagnação muito grande. Eu já previa 6 meses atrás, eu tenho um filho meu, inclusive, é executivo de banco, meu filho é executivo de banco, que previa já um PIB de 1% esse ano. Parece que vai bater 1,2%. A previsão para o ano que vem é de 3% do PIB, apesar de alguns fatores do próprio governo reconhecer 2,5%. Deve ser um pouco maior. Praticamente a Selic a 3,75%. Numa inflação de 3%, praticamente os juros para juros negativos. Isso é muito importante, nos coloca a situação de desenvolvimento. Eu poderia dizer a você, o PC e a Renato, que nesses próximos 4 anos nós vamos ter, nós não vivemos um período de prosperidade que vamos viver agora. A prosperidade, a última vez que houve no país, foi no Juscelino Kubitschek, há 60 anos, quase 70 anos. Agora, doutor Renato. E nós vamos desenvolver agora. E que a cidade vai ser beneficiada por isso. A partir do momento que você tem uma visão de gestão. Na conversa que nós tivemos com o governador Romeu Zema, falamos com ele sobre a situação dos estados e dos municípios, que é uma situação crítica em relação a recursos, à sua gestão. O custeio está muito alto. E ele disse, nós perguntamos também a ele, se o Congresso não aprovar aquela PEC que estabelece a extensão da reforma da Previdência para estados e municípios, se ele faria aqui em Minas Gerais. Ele disse que já tem o projeto pronto, é só encaminhar à Assembleia. Se a PEC não passar e o senhor, porventura, for eleito prefeito de Juiz de Fora, o senhor faria a reforma da Previdência também do município, sabendo-se que há também impasses, tanto na Assembleia quanto na Câmara Municipal? Não, tentaria fazer, e não é tentaria fazer, faria, porque eu vou lembrar para você, e me chamam muitas vezes de louco, maluco, está fazendo as coisas completamente adoidado, louco. Eu sinto a loucura um elogio. A partir do momento que me chamam de louco é que eu estou fazendo alguma coisa, tá certo? E estão me chamando de louco porque eu estou pensando mais na frente. E não temos que pensar fora da caixa. Hoje é muito importante fazer só aquilo que é colocado como certo, como correto, e na realidade não é. Nós estamos em desenvolvimento, a inteligência artificial está aí, nós temos que pensar fora da caixa, sair fora da estrada. Se nós continuarmos na caixa, não vai acontecer absolutamente nada. Você falou, reforma da Previdência Municipal. Muita coisa eu posso dizer. Quantas pessoas têm recrutamento amplo dentro da Prefeitura de Juiz de Fora?
Se ele é recrutamento amplo, não precisa se manter, não é servidor. Muito bem. A partir do momento que estabelecemos gestão corporativa ou Comprise, esse servidor vai ter que seguir normas e ética. Porque se não tiver normas e ética, o Comprise vai apontá-lo. Então, isso é a minha primeira coisa que tem que fazer gestão. E se não mudarmos gestão, não teria jeito de mudarmos a situação vivenciada hoje, nesse momento. Agora, a gente está falando aqui da possibilidade de uma candidatura à prefeitura que tem o apoio público do presidente da República, Jair Bolsonaro. Uma pergunta que eu faço ao senhor: o senhor já defendeu um pouco o atual governo? A pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte: o senhor já havia algum alinhamento político às ideias de Bolsonaro antes daquele fatídico incidente que levou Bolsonaro a votei na Santa Casa? Eu não votei no primeiro turno no Bolsonaro, eu votei no Ciro Gomes, que era do PDT. E uma coisa que se segue é partido. Mas o segundo turno, sim, que jamais votaria no PT. O PT fez com o país, levou o país a vamos dizer, um caos econômico, um caos social e um caos político. E jamais compartilharia esse caos social, político e econômico que o PT levou ao país. Então a mudança viria. Votei no segundo turno o Bolsonaro e acredito que hoje o país vai mudar, o país está mudando, apesar de, como eu falei, alguns membros da imprensa tentarem denegrir a imagem, mas em todos os pontos de desenvolvimento, todos os pontos sociais, o país está melhorando. E melhorando numa velocidade muito grande. Espera que nesses próximos 4 anos vamos vivenciar uma prosperidade que nós nunca vimos. A última vez o país teve uma vivência de prosperidade foi com o Juscelino Kubitschek. Apesar de ter feito endividamento, críticas a ele, mas ele trouxe o país a um desenvolvimento. Quase tudo que nós temos hoje devemos ao Juscelino Kubitschek. Se o senhor buscar uma nova filiação, o caminho natural então é seguir a indicação de Jair Bolsonaro, é isso? Provavelmente sim. Não o PSL? Não, o PSL ele não faz o pensamento nosso, o Bivar não faz o pensamento nosso. Então o senhor vai para a Aliança, que é o partido do presidente. Vamos aguardar. Bom, doutor Renato, nós temos 1 minuto para terminarmos o nosso programa. E aí uma pergunta, só para fechar. O senhor é um homem da iniciativa privada e também de uma filantrópica que não deixa de ser uma entidade privada. Como é que o senhor pretende implementar todas essas ideias num cenário de funcionalismo público? Como eu voltei, a primeira coisa é a gestão corporativa. Ela pode ser instalada numa empresa pública, privada, e num próprio governo. E tem estabilidade. E o Comprise. A partir do momento que o servidor foge à ética e foge às normas, ele é sujeito à demissão. Bom, doutor Renato Loures, muito obrigado pela sua participação conosco no Pequeno Expediente. Diz que não é candidato, Renato, mas... O discurso lembra bem um pré-candidato à prefeitura. Exatamente. Eu queria pontuar para os nossos ouvintes, inclusive, exatamente isso, né? O doutor Renato não é candidato ainda, mas o discurso dele indica que se, como diz aqui em Minas, doutor Renato, se a mula passar arriada, aí o senhor está nela, né? Vou dizer, esquecemos as coisas passadas, esquecemos erros passados. Eu sou um positivista. Eu jamais atuo no negativismo. Eu busco o positivismo. E esse positivismo, eu acredito que Juiz de Fora pode dar um pulo excepcional dentro do contexto que existe hoje dentro da cidade de Juiz de Fora. Então, hoje, nesse positivismo, esquecemos, mesmo naqueles momentos mais negativos, que você diz aí, negativo, o colaborador da prefeitura é estável, e ele vai boicotar, vamos assim dizer, a prefeitura. Mesmo nesses momentos mais negativos, eu sou positivo, porque eu acredito nas pessoas. Os nossos investimentos na Santa Casa foi principalmente nas pessoas. E as pessoas querem o bem, as pessoas querem melhorar, elas querem desenvolver. Doutor Renato, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Pequeno Expediente. Salles, um abraço. Também agradeço a presença do doutor Renato, ao PC, a nosso ouvinte, e até a próxima quinta-feira. Muito obrigado. Eu agradeço especialmente a você, meu amigo telespectador da TMTV e também da Tribuna de Minas, porque nós teremos também informações no jornal e principalmente da Rádio CBN. Na quinta-feira que vem tem mais. Um abraço a todos. Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários, 3228-7000. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Interconstrutora, transformando vidas. Agora somos o Nixon. Vencer com a gente.